Ai, 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 cadê? Olá, mais uma live social. E nós estamos aqui com um tema, mais uma vez, muito oportuno. As fake news mais compartilhadas sobre o coronavírus. Esse assunto tem trazido muitas polêmicas e é por isso que a nossa live social escolheu esse tema e com duas pessoas à altura, qualificadas para estar debatendo esse tema hoje aqui com a gente. Mas essa live só é possível devido às nossas parcerias. Centro Universitário Vida Cristã, a sua faculdade de Pindamonhangaba. Temos aí, olha, a oportunidade neste inverno, o nosso vestibular de inverno. E você tem a oportunidade de ter aí mais de 30 cursos na graduação e pós-graduação também. Conselho de Pastores de Pindamonhangaba, o Instituto Unilibras, quer aprender Libras? Nós também temos aí grandes promoções nos seus cursos. A Guedal, nossa livraria cristã, temos a Adriana Costa, BT Outdoor, Papelaria Sonho de Papel e o nosso ateliê Bebê Charmosa. Então vamos lá para a nossa live social com o tema as fake news, né? Nós temos aí o nosso querido professor Matheus, doutor Matheus, ele é professor do Unifunvic, Centro Universitário Vida Cristã, é coordenador do curso de farmácia. Temos também a nossa querida doutora Valéria Santos, que é a nossa secretária de saúde de Pindamonhangaba. E aí eu quero convidar aí a nossa querida doutora Valéria para a gente começar a nossa live. Doutora Valéria, muito bem-vinda à nossa live social deste dia. Eu quero já convidar a todos que estão fazendo parte aí, já entrando aí para participar da live social. Fiquem à vontade a fazer seus comentários, suas perguntas. Mas hoje, 15 de julho, nós estamos aí na cidade de Pindamonhangaba com o novo decreto, né? Na verdade, renovou esse decreto. Então, eu convido aí a doutora Valéria para estar falando sobre o novo decreto que está sendo lançado hoje, né, de 15 de julho a 21 de julho, e também a situação atual de Pindamonhangaba. Doutora Valéria? Boa noite a todos, né? É um grande prazer participar dessa live. Eu agradeço o convite aí, a pastora muito querida, né? Pastora Simone, muito obrigada pelo convite. Cumprimento aí, né? O doutor Matheus, a gente já esteve em outras oportunidades juntos, né, doutor? Então, assim, é um momento realmente, um tema muito importante, porque o que a gente verifica, pastor, é que as pessoas não procuram informações nos lugares corretos, né? Hoje, a mídia social, né, o WhatsApp, o Facebook, eles compartilham com uma rapidez muito grande e muitas vezes compartilham informações inverídicas, né, que não condiz com a verdade. Hoje, o nosso boletim traz todas as informações que nós julgamos necessária à população. Ele está disponível no site da Prefeitura Municipal de Pinda. E, assim, a gente tem verificado que a população, ela tem angústia em ter mais detalhes com relação ao Covid e às pessoas contaminadas. Mas as pessoas que estão contaminadas, elas também se incomodam, né, quando dados que possam levar a elas são publicados. E a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não interfira, né, na vida das pessoas mesmo, né, para que as pessoas, nós temos pessoas que não se incomodam, temos pessoas que se incomodam, e são particularidades que têm que ser respeitadas de uma forma
genérica. Eu costumo dizer, assim, que a saúde pública, ela não trabalha o individual, né? Ela vem para trabalhar o coletivo. E muitas vezes o coletivo interfere no individual de algumas pessoas ou não agrada, né? Mas, infelizmente, a saúde pública ela tem que ter esse olhar para o todo, né? Um olhar onde beneficie a grande maioria e não pequenos grupos. Então, assim, hoje Pinda tem 429 casos positivos, né? Temos aí 17 óbitos já. Se a gente for analisar em tipo de percentual, a gente está abaixo do estado de São Paulo, nós estamos com um percentual de 3,9, 3,8, e o estado de São Paulo ele se encontra em 4,2 hoje. Então, assim, nós estamos sempre um pouco abaixo, mas estamos crescendo. O município de Pinda hoje vem testando mais, as pessoas também não entendem muito sobre os testes, então é muito importante que entendam que existem testes específicos para os momentos específicos. Então, não adianta eu querer fazer um teste rápido antes do 8º, 9º dia de sintoma, porque esse teste pode vir com um falso negativo. E, em vez de ajudar, ele pode atrapalhar. E temos o PCR, né, que o povo chama de testinho do cotonete, que deve ser feito a partir do 3º dia de sintoma. Então, se hoje eu estou com sintoma e procuro um gripário, eu não vou colher se for o meu primeiro dia de sintoma, porque também corro o risco de fazer a coleta e ter um falso negativo. E isso pode vir a prejudicar até a minha assistência. Então, são informações importantes, né? A gente tem falado em diversas lives, em diversas reportagens, entrevistas, mas a gente observa que a maior parte da população ainda não tem acesso a essa informação de forma fidedigna. Isso causa uma angústia na população e muitas dúvidas. Doutora Valéria, a gente tem aí ouvido e visto, né, todas as medidas de prevenção, todas as medidas que a cidade, a Secretaria de Saúde, junto com a Secretaria de Assistência, né, Social, tem tido um olhar bem diferenciado à população de Pindamonhangaba. Então, eu gostaria que a senhora também falasse, eu sei que não tem como separar a Secretaria de Assistência Social da Secretaria de Saúde nesse momento, né? Mas são medidas que foram tomadas em conjunto. Então, hoje, claro, a gente fala da situação atual de Pindamonhangaba. Então, com relação à população, em termos de assistência social, o que a Secretaria da Assistência Social tem feito em conjunto com a Secretaria de Saúde? Então, na verdade, né, pastora, nós somos uma gestão, que a prefeitura, né, sobre a liderança do doutor Isael, todas as demais secretarias, elas realizam, né, ações conjuntas, sempre um contribuindo com o outro, e sempre sobre a liderança do doutor Isael, né? Ele é uma pessoa muito participativa, muito ativo, e ele nos cobra muito, e ele nos dá muitas diretrizes, né? Então, na verdade, a gente acaba se intercalando sempre, segurança, assistência social, enfim. Hoje a assistência social vem trabalhando também de uma forma muito pesada, né? Ela tem, além de estar dando assistência a todos aqueles que buscam o CRAS, né, do município, as pessoas que têm necessidades, elas precisam procurar os CRAS, saber onde esses CRAS se encontram, para ir lá, fazerem o cadastro, falarem da sua necessidade, para até que mesmo a população possa receber ajuda.
né? O Fundo Social de Solidariedade, com a primeira-dama, tem feito também um trabalho muito bonito, voltado à assistência, em conjunto com a assistência social. Então, todas as pessoas hoje de Pinda que buscarem no CRAS, né, essas pessoas receberão, com certeza, ajuda do município. Né? É um trabalho bem bacana, e estamos também trabalhando a população de rua. Temos, né, oferecido abrigos à secretária de Assistência Social, Ana Paula. Ela fez um abrigo, ficou muito bacana o local para receber as pessoas, com tudo limpinho, tem alimentação, cama limpinha, cobertor, é muito gratificante conhecer lá, eu tive lá com ela, nós fizemos algumas ações junto aos moradores que lá estão, e ficou uma coisa muito acolhedora, né? Então, os moradores de rua não precisam se preocupar, eles devem ir, lá eles receberão todo o apoio, receberão alimentação, banho, roupas limpas, né? Então, eu acho assim, nós temos procurado fazer aquilo que é a nossa missão. O que eu penso é que muitas vezes as pessoas estão se informando em lugares errados e não conseguem chegar a essa assistência e daí acha que essa assistência não está sendo realizada. Então, eu repito, hoje, a referência para as pessoas que precisam de ajuda, tanto na parte de alimentação, né, na parte de ajuda financeira, enfim, elas devem buscar o CRAS e informar as necessidades, né, o que elas precisam, devem ir munidas de documentação, né, a gente sabe que essa pandemia tem gerado muito desemprego, as pessoas ficam necessitadas, temos feito distribuição de cestas básicas a todos aqueles que procuram, né, o CRAS. Agora nós estamos aí, o Fundo Social, ajudando numa campanha de cobertores por causa do inverno. Então, nós estamos trabalhando, mas precisamos sim que as pessoas se informem e busquem orientações. Como a senhora disse antes da live, né? Que não sejam partidárias. Nesse momento, todos somos uma coisa só. Nós precisamos entender que hoje nós precisamos um dos outros, em todos os aspectos, né? Na forma de assistência, mas nós precisamos também que as pessoas tenham consciência, né, da sua responsabilidade como cidadão. Não adianta a gente achar que o poder público vai fazer aquilo que é a nossa parte, porque ele não vai. Né? Nós temos limitações, nós não podemos sobrepor, né, aquilo que não nos cabe. Eu, às vezes, vejo nas lives as pessoas me cobrando assim, por que, que a prefeitura não proíbe as pessoas de saírem? Por que, que a prefeitura... Nós não podemos ir além daquilo que é a nossa função. Né? O direito de ir e vir, ele é um direito constitucional. Então, as pessoas, elas têm que entender que a responsabilidade é delas, né? Eu não posso obrigá-las a ficar trancafiadas dentro de casa. É uma questão de consciência, é uma questão de que hoje nós precisamos não somente pensar em nós, mas pensar no outro. E agora, né, um pouco assim, é aquilo mesmo que Jesus nos deixou, né, pastora? É amar ao próximo como a ti mesmo. Então, nós aprendemos que agora entender esse mandamento, que ele é um mandamento neste momento muito sábio, e a gente precisa realmente pô-lo em prática, porque é através da minha conduta, da minha postura, eu vou ajudar o outro, tipo usando máscaras, não me aproximando das pessoas. Hoje não é o abraço e o beijo que demonstra amor, pelo contrário, né? É me manter afastada daqueles que eu amo, manter uma distância saudável, né? É que eu demonstro o meu amor por essa pessoa. Ok, doutora Valéria, já já a gente volta com a doutora Valéria, e aí eu convido aí o professor Matheus, coordenador do curso de farmácia do Unifunvic, Centro Universitário Vida Cristã. Professor Matheus, eu vou pedir para o Daniel colocar
o slide, o nosso suporte. Vou pedir para que o Daniel coloque aí. Nós temos aqui algumas fake news, né? E aí que é o nosso tema. Vamos desmascarar aí as fake news. Então, nós temos aí algumas fake news. O segundo slide, que diz o seguinte: será que é falso ou será que é verdadeiro? O nosso segundo slide vai estar falando aí. Pelo menos, olha, eu achei aqui umas 15. É claro que elas foram feitas logo no mês de março, abril, já estamos em julho, né? Então, olha só, professor Matheus, tudo bem? Professor Matheus? Professor Matheus, me ouve? É o microfone. O microfone, isso. Desculpe. Imagina. Tudo bem. É uma satisfação poder participar dessa live, né? Um momento tão importante aí com a secretária de saúde do município, explicando bem a questão da importância da população no controle da doença, né? No sentido de trabalhar com a prevenção primária. A Simone aí representando a capelania, o pessoal da igreja, a pastora Simone, que tem feito algumas lives bem interessantes. Né? Então, estamos aí, é uma satisfação poder participar e colaborar. Ok. Professor Matheus, eu trouxe aí algumas informações, né, se é falso, se é verdadeiro, com relação ao fake news, o senhor, que é o coordenador do curso de farmácia, e aí tem assim, olha só, chá de abacate, hortelã, previne contra o coronavírus, o esquimel contra o coronavírus, óleo para combater o coronavírus, chá imunológico, combate o novo coronavírus, vitamina C mais zinco, combate o novo coronavírus, vídeos sobre vitamina D, a prevenção do novo coronavírus. Aí vem uma outra aqui falando, álcool em gel não tem eficácia, mas vinagre tem. Olha só. Aí tem assim, gargarejos são eficazes para combater o vírus nos primeiros dias, quando o coronavírus fica restrito à garganta. Aí tem uma outra, né? Que hoje está muito assim, está totalmente fora esse aqui. O vírus é resistente em superfícies metálicas, onde pode se manter vivo por até 12 horas. Beber água quente ou chás quentes mata o vírus, né? Aí já existe a vacina contra o coronavírus? Bom, eu vou pedir que o Daniel tire, por favor, essa imagem. E aí eu pergunto a seguinte questão para o professor Matheus. Professor Matheus, quais tratamentos, de fato, né, não são fake news? O senhor, como coordenador do curso de farmácia, é doutor, né, em ciências aí. Quais os tratamentos que o senhor aí pode trazer de informação para todos que estão aí nos assistindo nesse dia? Nossa, está pirando a cabeça de todo mundo. Quais os tipos de tratamento e medicamento, né? Eita! Então, existem aí bastante pesquisas realizadas, bastante celeuma com relação a essa questão do tratamento, o que é eficaz, o que é que não é, não é? E muitas pesquisas que acabam sendo contraditórias, algumas falam uma coisa, outras falam outras. Há, inclusive, municípios que estão entrando com distribuição gratuita de medicamento, a exemplo da ivermectina, com a alegação de que ela é capaz de prevenir contra o Covid, né? Mas, assim, muito do que se está fazendo, em grande parte, é uma tentativa de remediar, mas sem certeza científica. Sabe? Tipo essa história que você falou do gargarejo. Não chegando na mesma dimensão, mas existem medicamentos que podem
de certo modo, auxiliar, mas que não há nada, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, que fale que o medicamento é 100% eficaz, né? Mas existem pesquisas sendo feitas tanto para reforçar a eficácia de algumas terapias, quanto para desmistificar, digamos assim, olha, realmente esse medicamento, para ele fazer efeito, ele teria que matar o paciente. Então, eu fiz um compilado de alguns desses resultados, e é claro que se a gente for pesquisar a respeito do tratamento do Covid, da Covid-19, nós vamos encontrar muita informação. Por exemplo, em Cuba, eles estão fazendo profilático com hidroxicloroquina. Em alguns estados do Brasil, alguns municípios estão fazendo profilático com ivermectina, distribuindo gratuitamente. Porém, em alguns países asiáticos e africanos também há um certo tipo de medicamento que está sendo distribuído lá, a exemplo da ivermectina, associação com hidroxicloroquina, azitromicina, que é um antibiótico também, que há alegações de que eles são eficazes, né? E essa história de tratamento começou justamente pelo desespero, né? As pessoas não sabem exatamente o que fazer, nem as próprias equipes médicas têm certeza da eficácia terapêutica. Mas, que nem eu falei, alguns trabalhos que eu fiz uma compilação ressaltando que nada do que eu vou falar eu recomendo. Primeiro, porque eu não sou médico, então não posso recomendar tratamento. Eu estou apenas trazendo informações que são resultados de trabalhos e de publicações científicas a nível mundial, em revistas científicas que são de grande impacto. Então, a revista científica ela publica resultados de estudos clínicos que foram realizados ou de estudos experimentais e que mostram a não eficácia de determinados fármacos, né? Então, dos tratamentos que saiu um resultado recente de uma provedora líder de serviços de saúde, de serviços médicos na região sudoeste de Detroit, nos Estados Unidos. Eles trabalharam com 2.541 pacientes. Esse tratamento foi feito de 10 de março a 2 de maio. E o trabalho foi pré-publicado agora no dia 29 de junho. Então, é uma coisa muito fresca, né, em termos de resultado. Mas esses pesquisadores e essa equipe de serviços de saúde lá dos Estados Unidos publicaram numa revista que é o International Journal of Infectious Diseases. É uma revista internacional de doenças infecciosas, muito bem conceituada, e eles fizeram um tratamento com a polêmica hidroxicloroquina, que o Bush, não, como é que é esqueci o nome do cidadão, do presidente dos Estados Unidos. Oi? Trump. Isso, eu tô na época do Bush aí. E o Trump, né? E o Bolsonaro entraram na onda da hidroxicloroquina. Alguns trabalhos falaram que não tinha eficácia, mas houve outros que refutaram essa informação. Mas esse trabalho recente, que saiu em 29 de junho, eles testaram alguns dos medicamentos que estão sendo bastante discutidos: a hidroxicloroquina, a azitromicina e a hidroxicloroquina associada com a azitromicina. E para os pacientes que não receberam esses tratamentos, eles também receberam a corticoides e um medicamento que é utilizado como terapia que modula, que controla a resposta imune do paciente, isso é muito importante no tratamento do paciente com a Covid-19, a questão da imunomodulação, né? Então, esse tratamento também incluiu pessoas que não receberam nem hidroxicloroquina, nem azitromicina, mas receberam corticoides e outra droga, tocilizumab, que é uma droga imunomodulatória, a exemplo dos corticoides, né? E eles chegaram a resultados que foram publicados, mostrando que as pessoas que foram tratadas apenas com
imunomodulatórios para controlar a resposta imune durante a progressão da doença, houve uma mortalidade que foi significativa. 26% das pessoas morreram quando apenas trataram com imunomodulação. Agora, quando as pessoas foram tratadas isoladamente com hidroxicloroquina, somado com esse tratamento imunomodulatório, a mortalidade caiu pela metade. Então, eles chegaram à conclusão que o uso da hidroxicloroquina, juntamente com a imunomodulação, diminui o número de pessoas, o número de óbitos, mas isso não quer dizer que vai curar 100% das pessoas. Há uma diminuição do número de pessoas que morrem, né? Mas essa 13,5% das pessoas morreram quando tratadas com hidroxicloroquina. Quer dizer, de cada 100 pessoas, 13, quase 14 morreram. Agora, sem a hidroxicloroquina, de cada 100 pessoas, 26 morreram. Então, parece que a hidroxicloroquina tem, e foi isso que eles concluíram, né? Que a hidroxicloroquina, ela auxilia na diminuição do risco de morte, mas não é uma terapia que é desenvolvida no mundo inteiro e foi um número de pacientes que beirou quase 2.600 e feita nos Estados Unidos. Aí esses médicos, eles recomendam, né, que que essa terapia não deve ser preventiva ou sem acompanhamento médico. Então, o médico quem tem que decidir, juntamente com o paciente. Isso, inclusive, já foi falado no Brasil a respeito dessa possibilidade do médico decidir por tratar ou não com as diversas opções terapêuticas que ele tem. E eles recomendam no artigo que a terapia deve iniciar logo ao início dos sintomas, sem esperar o resultado, justamente porque o resultado demora, que nem a doutora secretária de saúde nos falou. Mas, assim, isso é um resultado de um trabalho. Existem outros que já falam o contrário. Então, existe, que nem eu falei, bastante celeuma. Eles ainda falaram que 88,4% das mortes foram por complicações pulmonares. Então, não seria devido a um efeito colateral desses fármacos, e sim devido à própria infecção. Segura um pouquinho aí. A doutora Valéria, ela quer fazer um comentário dentro do que o senhor acabou de estar colocando aí. Eu até imagino que seja, porque é justamente o que eu queria perguntar também, porque eu vi uma reportagem, um vídeo do doutor Isael, o prefeito de Pindamonhangaba, doutor Isael, também é médico, né? E ele colocou um vídeo aí recentemente falando qual o tratamento que Pindamonhangaba está fazendo. Será que é sobre isso que a senhora quer comentar? Perfeito, pastora, perfeito. É assim, né? Na verdade, é sobre tudo que o Dr. Matheus acabou de falar e que eu achei muito importante e interessante a fala dele, né? Eu falo que é sempre muito bom falar com as pessoas que estão informadas, porque acabam nos ensinando, e isso é sempre muito bom, né? Eu falo que o melhor de tudo na vida são os ensinamentos, que é isso que a gente leva. E, assim, realmente, o que ele fala, que é de suma importância as pessoas entenderem, primeiro, o COVID ainda não tem tratamento comprovado cientificamente, né? Porque, o que quer dizer isso? Nós precisamos ainda ter estudos publicados e que forem confirmados através de ciência, né? A ciência, ela demora. Eu costumo dizer que se nós formos... E, doutor Matheus, sinta-se à vontade, tá, para interpelar e discutir, debater, porque eu acho esse assunto muito importante. Mas, assim, a ciência, para ela chegar a uma conclusão como essa, demora-se anos, né? Então, nós acreditamos que na próxima pandemia nós teremos aí estudos científicos sobre o coronavírus. Neste momento, é a nossa primeira pandemia, né? Nós estamos em fase de entender o processo desse vírus e o que funciona e o que não funciona. Nós estamos trabalhando na medicina baseada em evidências, não em estudos científicos. E o que seria isso? É exatamente o que o doutor estava falando. São países, municípios,
que estão se utilizando de determinados tipos de fármacos, né? Não que eles sejam a cura para o Covid, né? Mas que vem auxiliando no tratamento, porque é muito angustiante, nós temos que entender isso pela população. É muito angustiante para a população procurar um serviço de saúde com dores, resfriados, mal-estar, febre, e sair de lá apenas com um papelzinho de um isolamento domiciliar. Por quê? Porque ela tem alguns sintomas, não que vá tratar o Covid, mas os sintomas que ela tem. Então, nós precisamos dar a essa pessoa um medicamento, né, termogênico para temperatura, um medicamento para dor, né? Um antibiótico, no caso de uma febre, já é sugestionável uma infecção. Então, assim, todos os medicamentos hoje, que nós estamos, inclusive, falando da ivermectina, né, que nós inserimos, são medicamentos que vêm auxiliar. Em nenhum momento nós dissemos que esse medicamento vai curar o Covid. Ele é um auxílio, né? E eu acho que é necessário que a população, tanto os médicos, como tenha acesso a esses tipos de medicamento. Eles não podem ser de forma indiscriminada, eles têm que ter... Não a ivermectina, porque a gente sabe que a ivermectina é de muito baixo risco, né? Tem países que dão periodicamente isso para a sua população, principalmente países que não têm uma rede de esgoto estruturada, enfim. E a ivermectina é um desses medicamentos. Ela vem só como um auxílio, né, à população. E eu acho que nesse momento, e daí o doutor pode, né, continuar a sua fala, é disso que a gente precisa. A gente precisa, não, claro, não fazer as pessoas de cobaia, não é isso. Mas a gente precisa testar para entender o que melhor se adequa para a nossa população sofrer menos e morrer menos. Eu acho que é este o principal motivo da gente tentar. Antes de eu voltar para o professor Matheus, eu quero deixar um depoimento aqui com relação a esse tratamento do doutor Israel. Antes mesmo desse vídeo publicado pelo doutor Israel, a gente já vinha acompanhando alguns depoimentos, inclusive no Nordeste, espalhados do Brasil e do mundo, dando depoimento com relação a esse tratamento, né? Esse tratamento. Busquei alguns depoimentos, pessoas, porque ela coloca tudo, né? É uma hora só. Mas eu tive contato com, olha, mais de 6 pessoas, veja bem, eu tenho depoimento de 6 pessoas que não, eu posso gravar um vídeo para você curadas. Não chegaram, né, ao estágio, acho que no 9º ou 10º dia já estavam bem. 100%. Com esse tipo de tratamento, a prevenção, né? Não sei, eu também não sou médica, mas eu comecei a acompanhar essa situação. Então, eu não sei, professor Matheus, volta a bola para você. Então, a ivermectina que nem Oi? Estou aí ainda? Oi. Então, vocês estão me ouvindo? Não? Tá, eu não estou... O que é que acontece? A ivermectina, que nem você mesma falou dos depoimentos e a doutora falou, ele tem um mecanismo de ação interessante, porque a ivermectina ela já foi utilizada em diversas infecções virais com êxito, com sucesso, e além das infecções parasitárias. Então, grosseiramente falando, existem comprovações científicas, né, e clínicas do uso da ivermectina, que ela é capaz de inibir o modo do vírus se
multiplicar no organismo. Então, digamos assim, a ivermectina ela desacelera o processo de replicação viral. E isso dá tempo para que a resposta imune consiga combater o vírus. Tanto é que você falou que os seus depoimentos, né, Simone, que as pessoas passaram 14 dias, mas sem grandes complicações, porque a ivermectina foi tipo assim, ó, segura aí um pouco que a resposta imune vai cuidar de você, senhor vírus. Então, ela retarda o processo de sucesso do vírus. Não que ela cure, mas ela retarda o processo de sucesso do vírus. Então, enquanto esse processo é retardado, a resposta imune dá conta de diminuir as complicações da infecção. O paciente tem sinais, tem sintomas, mas a possibilidade dele evoluir para uma fase mais grave da doença, aquela fase pulmonar com insuficiência respiratória, dispneia, ela é menor, a possibilidade de ocorrer isso é menor. Né? Agora, existem vários estudos sobre a ivermectina também, os estudos in vitro comprovaram a eficácia desse medicamento, que ele era capaz de matar o vírus, né? Mas aí questões relacionadas à segurança estão ainda sendo verificadas com relação à capacidade, porque existe uma diferença entre retardar o processo de replicação, de multiplicação do vírus e matar o vírus, né? Matar o vírus é outra coisa. A dose da ivermectina necessária para matar o vírus seria uma dose muito elevada, ou seja, ia acabar causando problemas ao paciente. Mas a dose que é utilizada normalmente, a dose de bula de prescrição médica, é uma dose que retarda o processo de avanço do vírus no organismo. Então, daí a importância de se trabalhar com essa estratégia. Né? Então, assim, hidroxicloroquina. Nossa, meu Deus, é muita coisa na cabeça no final do semestre. Hidroxicloroquina, ivermectina são estratégias que cabem às equipes médicas, de acordo com a experiência clínica deles, né? Decidir pelo uso ou não, levantando sempre a bandeira de que ainda não existe tratamento 100% eficaz. Esses tratamentos podem reduzir a possibilidade de óbito, reduzir melhorar o prognóstico do paciente, mas não curar, não é? Tanto é que nem eu falei, o estudo feito nos Estados Unidos, a hidroxicloroquina, isoladamente, ela reduziu bastante a porcentagem de óbitos. E já a azitromicina, que é outro medicamento que tem sido cogitado, é um antibiótico, a azitromicina, né? Ela também teve capacidade de reduzir o óbito, se comparado aos pacientes que não fizeram tratamento nenhum, a não ser o controle da resposta imune. Né? E quando houve associação entre hidroxicloroquina e azitromicina, a morte foi maior do que a hidroxicloroquina isoladamente. Então, hidroxi e azi, comparando, a hidroxi sozinha foi melhor do que a associada ou do que a azi sozinha. E a questão da ivermectina tem bastante experiência, bastante médico que está trabalhando na clínica e, como é que se diz? Até tem live de médico, live de médico falando que a ivermectina ele utiliza, ele recomenda, ele fala mais ou menos qual que é a dose, mas ele dá a liberdade dos médicos decidirem por isso ou não, pelo tratamento com a ivermectina ou não. Mas são terapias que são necessárias, conforme a própria doutora falou, porque se não há maneira de matar o vírus, mas a maneira de diminuir o risco ao paciente, cabe às equipes médicas escolherem a forma como irão conduzir a terapêutica. Né? Ok. Professor Matheus, ele é coordenador do curso da Unifunvic, né, Pindamonhangaba, Faculdade de Pindamonhangaba, mestre em farmácia e doutora em ciência. A nossa secretária de saúde, doutora Valéria. Vamos voltar aí com a doutora Valéria, que já teve aí essa participação brilhante. Eu vou pedir que o suporte, que o nosso querido Daniel, coloque para a gente aí, a gente já está finalizando a nossa live, mas nós vamos para o segundo bloco com o suporte, Daniel, colocando para a gente. Eu trouxe aí um slide
que coloca aí sobre a questão do... um slide falando o que é fake e o que não é, né? Então, vou pedir que o suporte coloque, por gentileza, para mim, o segundo slide. É possível? Simone, Oi. essa questão das fakes, eu vi você falando a respeito dos alimentos que as pessoas podem, Se né? ele não... Então, Isso, coloca aí para mim. se a gente mudar do tratamento e chegar nos alimentos, aí tem bastante coisa aí nesse slide. Olha aí, o suporte colocou para a gente aí, professor Daniel, a população, tudo que o senhor falou aí, com relação ao tratamento, a doutora Valéria, mas aí a gente trabalha muito na prevenção, né? Na promoção, na prevenção. Há uma discussão que, em outras lives, eu já trouxe profissionais da área da saúde, da questão. Eu trouxe médicos, também trouxe professores de educação física, nutricionista, em outras lives. E eles colocaram essa importância aí da alimentação, né? Da questão de você ter uma alimentação saudável, a questão da... Traz imunidade de fato uma boa alimentação? Aí nós temos aí, é falso ou verdadeiro? Deixa eu pegar aqui no meu aqui. Olha só. Evitar contato com pessoas que já sofreram a infecção respiratória aguda. Isso é falso ou é verdadeiro? Realizar lavagem frequentemente das mãos. É falso ou é verdadeiro? Utilizar lenço descartável, né? Também, como é que é falso ou é verdadeiro? Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca. A higienização das mãos mais de trocentas vezes, 3, 4, 5 vezes, todas as vezes, toda hora, né? Não compartilhar objetos de uso pessoal, manter os ambientes bem ventilados, evitar contato muito próximo das pessoas, evitar contato com animais selvagens, animais doentes. Não sei, são tantas as informações. Aí eu volto para a doutora Valéria. Bom, todas que chegam até a população. É importante. Todos nós aí nos tornamos leigos, né? Verdade. Todos nós nos tornamos leigos nessa situação. Me diz aí. Esse quadro, ele é 100% real, verdadeiro. Na verdade, assim, o Covid, as pessoas têm que entender primeiramente qual é a forma de contágio do Covid, né? Porque o Covid, ele não é transmissível pelo ar, como algumas pessoas pensam. Ele é transmissível por gotículas, aerossóis, né? Então, por exemplo, quando eu falo, eu emito gotículas, micropartículas, que são microscópicas, né? Às vezes não é vista olho nu, mas que, portanto, contém uma umidade, que são os aerossóis, e eles sim contaminam. Quando eu utilizo a máscara, quase que eu inibo 100% o contágio, né? O que tem que... mas e os objetos? Por que o lavar das mãos? Exatamente. Eu estou aqui sozinha na minha sala, estou sem máscara, mas eu estou falando, as gotículas estão sendo exaladas, elas estão saindo, então elas caem, porque as gotículas, elas pesam mais que o ar, portanto, elas caem sobre os objetos que está aqui na minha frente, então, o meu teclado, né, a mesa, o microfone que eu estou falando. Esses materiais, se outra pessoa, pensando que eu estou contaminada, se outra pessoa tem acesso a eles, essas pessoas poderão se contaminar, né? Por quê? Porque elas receberam as minhas gotículas.
Agora, se eu ficar aqui o tempo inteiro de máscara, esses objetos também não serão infectados. Esta é a primeira noção que as pessoas têm que ter da transmissão deste vírus. A segunda, então por que lavar as mãos o tempo inteiro? Gente, nós temos acesso a nós. É impossível você se isolar de você mesmo, né? E, portanto, você sempre estará ou com a mão nos olhos, ou com a mão na boca. E isto, né, faz com que você contamine os materiais, os objetos. Por isso é importantíssimo o processo de higienização das mãos. Sempre, as mãos é sempre, né? Porque a gente nunca sabe quando que... É claro que após tossir, após espirrar, após ter contato com algo que não era meu, né? É importante que eu já faça imediatamente a higienização das mãos. É importante também que eu, neste momento, não divida objetos pessoais, como talheres, né, toalha de banho, roupa de cama. É muito interessante que esses objetos, o qual eu tenho um contato, né, muito próximo, que ele seja apenas meu, exclusivo, né, que eu higienize ele sempre, lave ele sempre. São pequenos hábitos de higiene que, neste momento, tornaram-se muito importantes, né? A coisa de, por exemplo, como eu disse anteriormente, de demonstração de amor. Nós, brasileiros, né, nós precisamos do abraço, do beijo, isso faz parte da gente, faz parte da nossa cultura, da nossa vida. Isso é bom, né? A gente se sente amado. Mas, neste momento, o abraço e o beijo, ele pode vir a contaminar as pessoas. Então, a gente tem mesmo que abraçá-los com os olhinhos. E demonstração de amor, neste momento, é exatamente eu manter uma distância saudável. Qual é essa distância? Entre 1,5 m, 2 metros, né, de distanciamento, e sempre com a máscara. É muito importante que as pessoas entendam o poder da máscara nesse momento. E não apenas para me proteger, é para proteger o outro, né? A máscara, ela evita a contaminação dos objetos e evita a contaminação da pessoa que está próxima a mim. Então, neste segundo slide, tudo que fala ali é muito importante. A alimentação é muito importante, vitaminas são muito importantes, independente, a vitamina D, a vitamina C, são importantes neste momento. Beber bastante líquido é importante. A pessoa se manter saudável emocionalmente é muito importante. Né? Que as pessoas ficam trancafiadas dentro de casa e ali elas se angustiam. Mas procurem fazer algo que dê prazer, uma boa leitura, assistir bons filmes, né? Nós temos tantos bons filmes, até fazer alguns jogos com a família, né? Eu acho isso muito importante. O Lauro está querendo falar aí. Ah, o Lauro chegou? Sim, ele está ali, erguendo a mãozinha o tempo inteiro, querendo falar. É que eu estava sem acesso a ele. Desculpa, Lauro, querido. Por favor, Lauro, ele é o nosso convidado e ele é presidente da Associação de Moradores do Araritama, um dos bairros, se eu não me engano, se eu não estou enganada, um dos maiores bairros de Pindamonhangaba. Lauro, querido, por favor, estava aguardando. Você está sem microfone, Lauro. Ativa o seu microfone. Lauro, ele também é o nosso repórter solidário aqui, né, de Pindamonhangaba, uma pessoa influenciadora. Lauro, a minha pergunta para você, Lauro, eu estava te aguardando, desculpa, não tinha visto você ainda, me perdoe. Ele não ativou o microfone dele, pastora. Ô, Lauro. Lauro, dá uma olhadinha no suporte, para ver se você consegue ativar seu microfone.
Não conseguiu ainda não, né? Não. Então, Laura, enquanto você consegue resolver o problema aí do seu microfone, Olha, você eu acho que eu pode... consegui agora ativar, né? Conseguiu. Consegui ativar? Sim. Desculpa, gente, a minha falta de conhecimento aqui nesse aplicativo. Estou acostumado lá com o Zoom, mas esse aplicativo é muito bom também. Laura, como é que chegou, como é que está toda essa situação aí no nosso querido Araritama, no bairro, essas notícias, as fake news, essas informações, como é que tem sido digerida a população aí de uma forma mais simples? Sim, então, é isso que eu queria falar para vocês, que é muito importante. Eu estou ouvindo tudo que vocês estão falando, todos os esclarecimentos, né? Mas eu tenho uma visão da outra ponta, do outro lado, porque eu estou junto com a população, as pessoas mais simples, e quem compartilha fake news, na maioria é a massa, é a quantidade maior de pessoas, e a gente sabe que o nosso Brasil, aqui são as pessoas mais simples, é a maior quantidade de pessoas que acaba compartilhando fake news. Então eu fico pensando assim, um ângulo de visão diferente, um aspecto diferente, né? Essas informações que vocês passaram são informações importantíssimas. Só que quando chega aqui essa informação, as pessoas pouco vão entender. Então eu fico pensando, será que essa informação é importante para aquela pessoa que não tem base nenhuma para compreender toda essa parte técnica, né? Quando você pergunta, será que é legal construir um prédio de 10 andares que vai comportar tantas pessoas e tal? A resposta pode ser mais simples. Agora, quando você pergunta na linguagem técnica, né, falando tecnicamente, como fala o engenheiro sobre o prédio, a pessoa não vai entender nada. Não é verdade? Então, o fake news acontece muito nesse sentido. No caso da azitromicina, no caso de todas essas fórmulas, como que as pessoas vão entender, sendo que aparece lá um cientista, um médico falando sobre aquilo, um grupo de pessoas que defende, e às vezes até um presidente da República, né? Defendendo aquela solução para as pessoas, e a pessoa está lá do outro lado. Ela vai entender aquilo como fake news, vendo um profissional falando ali. Então, fica subjetivo. O que é fake news, o que não é fake news. Não é tão fácil assim entender para a população, para as pessoas mais simples, entenderem o que é fake news. Eu tenho uma compreensão um pouco maior, tento levar uma linguagem um pouco mais simples para a população, como jornalista, como sendo conselheiro municipal de saúde, como sendo presidente de uma associação Amigos de Bairro, como sendo capelão, né? Então, tudo isso faz com que a gente, estando nessa população, junto com essa população, tente simplificar essa linguagem para que eles entendam. Mas para a gente também não é fácil, né? É complicado você saber o que é fake news, o que não é fake news. Laura, só fazer um adendo à sua fala. Nós antes, que infelizmente, né, você tinha... Mas antes nós estávamos falando dos medicamentos, e o que eu posso dizer hoje sobre as fake news dos medicamentos é que elas nem são fake news, né? Porque como nós estávamos discutindo, ainda não existe estudo científico que diga assim, ó, este medicamento é o tratamento para o Covid. Nós não temos isso ainda definido pela ciência. O que a gente trabalha hoje, que as pessoas têm que entender, e talvez você seja uma pessoa que leve isso para elas, né, com mais facilidade, é que hoje nós trabalhamos baseada na medicina de evidências. O que quer dizer isso, Valéria? É onde os países, municípios que já se utilizaram de determinadas substâncias, medicamentos, eles tiveram um número satisfatório. Não foi o tratamento ao Covid, matou o vírus, curou a pessoa. Não é isso. Mas ele te dá uma sobrevida. Aliás, Olha, doutor, eu estou encantada com a sua fala, eu queria te parabenizar. Eu quase levantei aqui e te aplaudi. Fez uma fala, assim, sobre medicamento perfeita. Perfeita. Né? Parabéns mesmo. Foram poucas as pessoas que até agora eu ouvi falar
uma propriedade bacana, legal, gostei muito mesmo, de coração. Então, Lauro, é mais ou menos isso. Nós não temos realmente ainda. O presidente está errado? Não sabemos. O presidente está certo? Também não sabemos. Né? Assim, existem linhas de estudo. Existem um grande número de médicos que acreditam na cloroquina como tratamento, não como cura, repito. Foi por isso que eu amei sua fala, doutor. A gente tem que entender o que é a cura, nós não temos, e alguns medicamentos, às vezes alimento, que ajudam, né, a pessoa a passar por esse processo de uma forma mais suave, com menos sintomas, que não tem um agravamento muito pesado. É isso que nós estamos tentando hoje com a ivermectina. Nós temos consciência que não é um medicamento, hoje, poderá ser, futuramente, nós não sabemos, que cure, né, o coronavírus. Mas a gente, através de estudo de evidências, né, da medicina de evidências, a gente sabe que se ele não traz a cura, ele auxilia no cuidar dessas pessoas. E isso eu acho muito importante levar à população. Ok. Professor Matheus, aí a gente vai para as nossas considerações finais aí, e eu peço que o professor Matheus, ainda não falamos sobre esse assunto, que está muito quentinho, principalmente na questão de São Paulo, né? A questão da vacina. Professor Matheus, existe alguma fake news aí com relação? Já tem vacina? Não tem? Qual que é as duas vacinas que estão fazendo aí? Qual que é a melhor? Ou não existe nada? Antes de eu falar da vacina, eu não sei como nós estamos de tempo. Nós temos 5 minutinhos. Tá, então 2 minutos. Então segura. Ó, finalizamos a história do tratamento. Vamos então falar um pouco sobre a questão que você havia falado, da alimentação. O que é que a gente pode fazer como medida preventiva antes de chegar na vacina, porque a vacina ainda não chegou definitivamente, mas está chegando. Alimentação. Então, é uma coisa importante. Você pode ajudar o seu organismo, assim como os medicamentos podem ajudar seu organismo a frear a progressão do vírus dentro do organismo, né? Existem alimentos que podem ajudar a melhorar a sua imunidade. Alimentos ricos em vitamina D, alimentos ricos em vitamina C, conforme a própria doutora já mencionou, não é? Existem até prescrições médicas, né, que focam na questão da reforçar a vitamina D e vitamina C no organismo. E existe a questão do zinco também, que é outro componente importante para dar um reforço na resposta imune, justamente na maneira como seu organismo lidar com o vírus. Não são tratamentos aqui, vitaminas que vão curar, mas vão auxiliar o seu organismo ao combate ao vírus. Então, no que diz respeito a alimentos ricos nesses nutrientes, vitamina C, a gente já conhece bastante fruta, essas questões, acerola, não é? A vitamina C é útil em diversas situações. Agora, tem os outros alimentos que podem dar um suporte no que diz respeito à vitamina D, como, por exemplo, carne, fígado de frango, semente de abóbora, feijão, soja, cordeiro cozido, amendoim. Então, esses alimentos dão você precisa manter o seu organismo bem e com a sua resposta imune preparada, não só para o COVID, para o coronavírus. Você precisa ter uma alimentação saudável sempre. Agora, nessa situação, esses alimentos, eles vão te dar uma ajuda. A tua resposta imune vai estar um pouco melhor preparada para quando, na possibilidade desse vírus chegar ao teu organismo. O que fazer para ele não chegar? A doutora foi perfeita nas recomendações dela também, não é? A respeito do uso da máscara, que é uma coisa que eu e vocês também devem ter observado. O pessoal tem usado máscara do nariz para baixo, no queixo,
no lugar da gravata. Máscara, gente, é usar para prevenção. Existem trabalhos que já comprovam que mesmo a máscara caseira, que é feita com algodão, ela ajuda na prevenção. É lógico que ela não vai ser igual a uma máscara N95, que é 100% de prevenção, né? A máscara caseira, ela chega a quase 50% de prevenção. Se você usar sozinho a máscara, você está numa situação meio ruim. É preciso que todos usem, porque quem tiver o vírus, mesmo sendo oligossintomático, tem poucos sintomas, né? Se ele não usar máscara, você usando máscara, você tem 70% de possibilidade de adquirir a doença, mesmo você usando máscara. Então, o ideal é que quem está doente use e quem é portador, mesmo não estando doente. Você não sabe se tem Covid-19 ou não. Muitos podem saber, muitos podem ser assintomáticos, não ter sintomas. Então, se todo mundo usar, o risco de transmissão chega a ser apenas 1,5%. Agora, se a pessoa que tem o vírus não usa e o que não tem usa, esse que não tem 70% de chance de passar a ter. Ou seja, todos devem usar e a população precisa mudar, se reeducar nesse sentido. É que nem a história de jogar o lixo pela janela do carro, de jogar lixo na rua, isso acaba levando a enchente. A mesma coisa é você não usar máscara e levar para a transmissão da Covid, maximizar a transmissão do vírus. Grande importância o uso de máscara, né? Questão do vírus nas superfícies. Você perguntou, o vírus sobrevive em superfície? Sobrevive, sim, em superfície. Não é fake news, é verdade. Ele consegue passar até 4 horas sobrevivendo em superfícies de cobre, 2 a 3 dias em superfície de plástico. No ar, ele sobrevive 3 horas. Em papelão, ele sobrevive 24 horas. Então, assim, nós precisamos cuidar das superfícies também. Você vai no supermercado? Vai. Você vai trazer o seu alimento aonde? Com a sua máscara? Numa caixa de papelão ou num saquinho plástico? Independente de onde você trouxer os seus medicamentos, higienize esse material para poder entrar em casa. Não é isso? Não use sapato dentro de casa, a roupa que você foi para a rua, você tira, não entra com ela dentro de casa. São medidas preventivas importantes. E a questão da vacina que você me perguntou, tem mais de 130 vacinas disponíveis sendo testadas, mas no Brasil 2 estão em fase de teste com humanos. E esses testes irão começar agora, nessa semana. Então, está havendo uma seleção, se essas vacinas passarem por essa fase de teste, certamente, dentro de pouco tempo, não sei exatamente precisar quando, nós estaremos com essa vacina funcionando para a população como um todo. Perdão pela demora, mas eu precisava falar essas coisas. Ok, eu quero agradecer aí, nosso tempo esgotou o máximo, eu quero agradecer a oportunidade de ter grandes amigos aqui, a doutora Valéria, a secretária de Saúde de Pindamonhangaba, o professor Matheus e o nosso querido amigo, repórter solidário, Lauro, grande influenciador da nossa cidade, faz um trabalho tremendo na Araritama. Muito obrigada pela participação de vocês, mais uma live social. Continue conosco aí nos comentários, com certeza os nossos queridos convidados vão ter a oportunidade e o prazer de responder as suas perguntas. Pindamonhangaba está de parabéns, estamos correndo aí para que saiamos todos dessa fase da melhor maneira possível, mais ainda, mas o nosso prefeito está de parabéns e toda a equipe do comitê do Covid-19 e as secretarias em conjunto, por todo o trabalho que está sendo feito. Deus abençoe a todos. Amém. Vamos acreditar que dias melhores virão, com certeza. Tudo isso vai passar e nós vamos estar novamente nos abraçando, nos acolhendo um ao outro. Deus abençoe a todos nós. Acredite sempre que a esperança e a fé são 2 situações, 2 sentimentos, 2 convicções que você precisa ter para passar nos momentos mais difíceis que nós estamos passando. Deus abençoe a todos nós. Uma ótima semana para todos nós. Continue conosco aí. Amém.